Bom, muito difícil falar o que eu vou falar, por isso que eu pedi oração reforçada. É a primeira vez que eu falo esse assunto praticamente aqui em público e para pastores, né? O que torna a coisa mais desafiante. Então, o meu assunto não é um assunto muito doutrinário ou teológico, mas tem a ver com uma ferida do meu coração. E como diz o Arnauer, a gente se torna ferido para curar, né? Tem um livro dele que se chama O Curador Ferido. Então eu quero falar um pouco com vocês, não é uma palavra longa, mas repartir o meu coração, que eu creio que é um desafio para todos nós que somos líderes, pastores e que estamos servindo na linha de frente no ministério. Então, o tema da minha palavra é zelo sem burnout. Como sermos pastores, líderes, pessoas extremamente zelosas pela causa do Senhor, sermos radicais de amor por Jesus, sem ter esgotamento emocional, sem ter esgotamento espiritual. Esse é um assunto que me deixa... começa a tremer. Eu prego sempre, mas isso é algo que mexe comigo e eu tenho visto isso espalhado no Brasil inteiro, na vida de pastores e líderes. Para você ter uma ideia, na América, 1.500 pastores por dia deixam o ministério em tempo integral por causa de depressão e esgotamento. A gente está falando de por dia. Por dia. E esse é um assunto muito difícil de se falar na igreja. Eu mesmo era uma pessoa que não conseguia compreender um cristão ficar deprimido. Na minha mente, e acredito que na mente de grande parte da igreja, depressão é visto como preguiça. Depressão. As pessoas me perguntavam assim, mas o que você sente? É uma preguiça? Então, depressão é para vagabundo, né? Para quem quer ficar dormindo. Ou brecha, você deu brecha. É seta, é brecha. Depressão é endemoniamento. Você está endemoniado, você recebeu um espírito mal da parte do Senhor. E por aí vai. Então, não é um assunto que os pastores costumam falar no púlpito. E quando digo falar, é falar do que eles estão sentindo. E eu tenho aprendido nesses últimos meses um caminho que se chama o caminho da vulnerabilidade. Chega de líder super-homem, chega de líder super forte, chega de líder que demonstra ser uma coisa que ele não é, que demonstra ter uma firmeza que ele não tem, e está na hora da gente começar a ser humano de volta. Porque a igreja se acostumou a ter uma imagem dos pastores inquebráveis e nós, por outro lado, sustentamos essa imagem. Faz sentido para vocês isso? Mas essa é a história, é a nossa história. Então eu queria até antes de começar, indicar 2 materiais, não sei se chegou o terceiro lá, mas é esse livro aqui, se chama Manso e Humilde. Nesse tempo de 6 meses para cá, é o melhor livro que eu já li, tá? E ele fala do versículo de Mateus 11, no capítulo 11, que é a única parte da Bíblia que Jesus fala do coração dele, não tem em outra parte da Bíblia. E Jesus diz, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E esse autor tem sido, eu faço terapia, tá? Com a psicóloga mesmo, mas esse livro tem sido a minha terapia também. Um outro livro que me surpreendeu, infelizmente a gente não conseguiu, mas você consegue na Amazon, é Zelo Sem Burnout. É simplesmente sensacional, porque talvez você não está em burnout agora, não está em esgotamento, mas você pode entrar, pode estar entrando, ou já passou e você não quer entrar de novo. Então aqui tem sabedoria divina para ajudar a gente. E o outro é do Wayne Cordeiro, que é Não Ande com um Tanque Vazio. Esse foi o livro que me diagnosticou. Eu li o livro e falei, nossa, tudo o que esse cara está falando eu estou sentindo. Então, essas são as literaturas.
Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 4. Manso e humilde a gente tem bastante lá, tá? É indicadíssimo, compre, leve para os seus líderes, discípulos, é um material simplesmente fantástico. O subtítulo é O Coração de Jesus para aquele que peca e para aquele que sofre. Esse é o subtítulo do livro. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A sabedoria do autor de Provérbios fala sobre a importância de proteger nosso coração. E o coração na Bíblia, ele é a junção do nosso espírito e das nossas emoções. Paulo chama isso no Novo Testamento de homem interior, que nós devemos proteger essa parte da nossa vida. E o homem interior, que é a junção do nosso espírito e das nossas emoções, é um lugar interno que precisa de muito cuidado, mas que na maioria das vezes nós, como pastores, não damos o devido cuidado a essa parte da nossa vida. Então, é desse lugar que sai o nosso zelo. É desse lugar que sai a nossa paixão por Jesus. É desse lugar que sai o primeiro mandamento em primeiro lugar. Mas é desse lugar que também saem as coisas mais terríveis. Jesus disse que é do coração que procede o adultério, os maus pensamentos. É do coração que saem as desgraças, as impurezas, as mazelas. E é do coração que às vezes nós adoecemos por não cuidarmos bem dele. E eu tenho descoberto que uma das maneiras de se cuidar do coração é quando a gente abre ele em vulnerabilidade. Quando nós encontramos amigos, pessoas em que a gente pode rasgar as nossas fraquezas de uma maneira transparente, sem medo de ser julgado, sem medo de ser condenado. Eu queria fazer uma pergunta para você antes da gente prosseguir. Pastores, você que é pastor aqui, você tem amigos? As Escrituras dizem que Deus está procurando amigos. Se Deus está procurando amigos, significa que a amizade é coisa rara. E Deus está procurando também, na terra, homens e mulheres que vão entrar num relacionamento de amizade uns com os outros. Você sabe o que significa a palavra congregar? Não é ir no culto domingo. Isso é palestra, eu assisti palestra. A palavra congregar em Hebreus, que fala, exorta, não deixem de congregar, é ficar tão perto ao lado de maneira que o outro não caia. Nós estouramos emocionalmente, porque nós não temos relacionamentos de amizade. Eu não tinha. Eu não tive por anos. Pessoas que pudessem tocar na minha vida, que pudessem dizer não, que poderiam falar, para! Não vai nessa velocidade. Você vai arrebentar. Para, calma. Então eu aprendi, depois de errar muito, que é melhor parar do que ser parado por Deus. É melhor você tomar uma decisão de parar, e parar para pastor é difícil, porque pastor é viciado em trabalho. Pastor é o tipo de gente, e eu estou falando assim, pastor porque eu sou também, tá gente? É o problema, então eu posso falar mal da minha classe aqui, estamos no sindicato. Pastor quer mandar até onde fica o arranjo da igreja. A gente é assim. Nós queremos bater escanteio, correr na área para cabecear. Nós somos viciados em controlar para que as coisas não saiam do lugar. Faz sentido para vocês? Sim ou não, gente? Eu estou falando uma coisa que não acontece. Bom, eu era assim, eu fui assim. Então a minha história com essa doença, burnout, que basicamente significa
esgotamento total das emoções, outras doenças psicossomáticas, como depressão e fobia social. Sabe o que é fobia social? Eu chegava na porta da igreja e eu começava a ter convulsão de choro, porque eu não queria ver gente e não queria ouvir a palavra igreja. Ao ponto de ficar meses e meses sem ler a Bíblia, porque quando eu olhava para a Bíblia, me remetia ao trabalho, que é a igreja. A igreja se tornou algo tóxico para mim. Eu pregava, o poder de Deus caía, e era como se fosse uma luva que o Senhor enchia com a mão, e quando eu terminava de pregar, Ele tirava e eu murchava. E eu corria para aquela sala e entrava em pânico, choro, convulsão de choro. Às vezes, antes de ir para a reunião, eu tinha esse tipo de sentimento. Em 2018, fui voltando de uma viagem de Montemor, que me indicaram uma psiquiatra que estava cuidando de 47 pastores na época com essa doença. Eu tinha preconceito de psicólogo, para mim psicólogo era frescura. Eu tinha preconceito de medicamento, eu tinha preconceito de psiquiatra. Qual médico você vai quando quebra o pé? Se você descobrir que tem câncer, está amarrado, hein? Repreendido. Mas se você tiver câncer, você vai aonde? Oncologista. E se você quebrar a alma, você vai orar? Também, você vai orar. Eu orei muito, mas não adiantava. Na verdade, eu esgotei de tanto orar. Por quê? Porque o centro das minhas orações não era Deus. Era resolver os problemas da igreja. Então, orar de maneira errada esgota também. E parece que é espiritual. Em 2018, eu me encontrei nessa crise. Essa doença não é tão moderna como você pensa que é. Lutero enfrentou esgotamento e depressão. Spurgeon morreu lutando contra a depressão. Quando ele ia pregar, às vezes ficavam 200 pessoas debaixo, tinha uma sala debaixo do púlpito orando por ele, sustentando ele em intercessão para que ele conseguisse pregar. Se você olhar a Bíblia, os Salmos, se você olhar a história dos grandes homens de Deus, o que você mais vai encontrar é pessoas entrando em estresse emocional, em depressão, em queimar a vela dos dois. Então eu quero compartilhar a minha história com vocês sobre essa exaustão, esse esgotamento, e o objetivo é deixar ferramentas práticas para que você não entre nisso, para que se você está entrando, você saia disso, para que de alguma forma você consiga ser ajudado e talvez ajudar outros a não entrar nisso. Então, eu comecei no ministério muito novo, 18 anos de idade, já em tempo integral. Iniciei servindo numa igreja muito intensa, tinha 3 reuniões por dia, que era a chamada reunião de libertação. Ali a gente chegava a expulsar o mesmo demônio da pessoa 5 ou 6 vezes no mesmo dia, porque elas não convertiam. Então, tarde às 19 horas. Todos os dias, meio-dia, eu fazia um programa de rádio. Sabe aqueles programas que você ora para benzer a água, consagra a água a Deus e tudo mais? Então, eu fazia isso. E o pastor lá esquecia sempre de deixar o dinheiro da passagem. E aí a gente tinha que subir um morro, que é o Morro do Feijão. Lembra, Arlindo? O Morro do Feijão? Arlindo conhece toda a minha história, Felipe também. Arlindo eles têm cara de montemorense, mas são tudo da minha terra lá. Eles acompanharam isso, o Arlindo acompanhou isso. A gente subia morro, passava por dentro do meio da boca de fumo, porque o pastor não deixava o dinheiro. E eu, muito zeloso, pensava assim: o pastor não deixou dinheiro, mas os ouvintes não têm culpa disso. Por mês, como obreiro, surgia a obra na igreja, cortava primeiro de quem? O meu. E aí ficava às vezes 2, 3, 4 meses sem receber, até que a obra do escritório novo fosse ali completada. E ali eu fui muito influenciado por caras que vieram de Toronto, em 94, em Pensacola. Então eu me converti lendo Caçadores de Deus em espanhol, não tinha em português. Lendo um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento,
que diz que se você não ora 2 horas por dia como líder, você não vale uma moeda furada. Então eu fui tomado por um peso de avivamento, por um peso de oração, jejuando, tomando só suco de caju e 4, 5, 6 dias, pregando todos os dias, pregando nas ruas, evangelizando, pastoreando jovens, dando a minha vida, gastando a minha vida, porque afinal de contas, todos os avivalistas que eu li, eles eram assim, e eu queria imitar o estilo de vida daqueles avivalistas. Comecei então a sacrificar coisas que Deus nunca pediu, em nome do ministério. Sacrifiquei estudo, sacrifiquei boa alimentação, sacrifiquei exercício físico, sempre fui, eu tenho histórico de atleta, tá ok? Sempre fui profissional, cheguei até a base, cheguei até que hoje chama sub-20, dei show aqui, né, Vitor? Joguei no time de Montemor aqui, o técnico era Ciro. Sempre fiz artes marciais, mas no ministério não pode, né? Porque isso não é coisa de Deus, isso não é santo. Não pode. Lazer, nem pensar. Era só ler livro, ler a Bíblia, jejuar, ler livro, orar, jejuar. Para sempre, quer ser um avivalista. Então você começa a querer só queimar por Jesus. Mas é possível, gente, ter zelo e sede de Deus e não estourar. Jesus teve zelo. Jesus entrou no templo quebrando tudo, em João capítulo 2, e os discípulos olharam para ele e lembraram do Salmo 69, versículo 3, que o zelo da casa de Deus consumiu. Então parece que eu estou pregando contra o zelo. Eu não estou pregando contra o zelo, eu estou pregando contra o zelo burro, um zelo humano, um zelo carnal, mas na cara de espiritual. Parece que você está dando tudo para Deus, faz isso porque você não tem ninguém. Bom, eu fiz isso porque eu não tinha ninguém maduro para me parar. Hoje, quando um jovem chega para mim, 25 anos, 23, eu quero ser pastor, vou largar tudo e tal, eu falo: filho, arruma um emprego, se submete a um patrão, ganha dinheiro, ama Jesus de todo o coração no seu serviço. Cara, o que você gosta? Ah, eu gosto de esporte. Faz educação física, faz algo que, sabe, vira homem. Chegue a um ponto de 18 anos você não depender de pai e mãe. Esse é o sucesso de um pai. É quando o filho se torna independente, não no sentido de quebrar vinho, um homem pronto para casar. Eu não quero chegar lá, Benjamin, com 40 anos morando na minha casa, 35 anos morando na minha casa, 27 anos morando na minha casa. Então eu falo isso para eles: não queime etapas, não queime as carroças, construa uma vida sólida por dentro com Jesus, cresça para baixo, crie raízes. O problema é que hoje nós temos uma geração inteira de pastores com mais de 40 anos que nunca cresceram para baixo. Digo mais, muitos que nunca congregaram, nunca foram ovelha. Eu conheço pastores que foram ordenados com 18 anos, que hoje eles estão desigrejados. É que ele só manda, ele só prega, ele só fala, mas ele não tem relacionamentos de amizade que o protegem, ele não tem relacionamentos de amizade onde ele rasga o coração. Eu estou vendo estourar um monte de problema aí, de pessoas que nunca congregaram em lugar nenhum, e simplesmente saem para o ministério profético, pastoral, e saem fazendo a obra de Deus, mas nunca foram ovelhas. Eu nunca tinha sido ovelha. Eu tinha 18 anos, me deram um microfone na mão, eu comecei a ler pra caramba, comecei a armazenar conteúdo, comecei a orar pra caramba, mas eu não tinha estrutura emocional, porque não cresceu por dentro, e estão quebrando. Suicídio. De 2001 a 2006 eu liderei uma comunidade, uma outra, um mover de Deus chamado Adoração Extravagante. Eu era pregador de ônibus, liderei 500 pessoas,
pregando dentro dos ônibus, de 2 em 2. Eu subia nos ônibus, ia lá na frente, ia pregando o evangelho de um ponto ao outro. Da mesma forma, mal remunerado, sem cuidar da saúde, sem cuidar da alimentação, vivendo em pobreza e sendo sugado pelo tal ministério. Me dediquei a liderar jovens, despertar pessoas, me dediquei a plantar escolas. O Haroldo me conhece há muitos anos, me conhece desde essa época, de 2002. Morreu com tuberculose com 29 anos. A gente olhava isso e achava bonito. Nossa, eu quero morrer de tuberculose. Sim, não é? Nós olhamos A.W. Tozer, que nunca teve carro na vida, e achava bonito, que ele ia, nossa, que humildade, ele anda de metrô, vai para a igreja de metrô, nunca teve carro. E aí a gente começou a criar um espírito de missionário de miséria, sabe? Espírito de pobreza. Quanto mais escassez, mais humildade. Quanto menos comida, comendo mortadela, né, Arlindo? Um mês comendo mortadela, para a glória de Deus, lógico, ferrando o fígado. Eram os nossos exemplos. Olha a vida de Ivan Robert, a liderança de Gales. Termina louco, depressivo, começa a ser manipulado porque as emoções dele quebrou. E quando ele quebrou, o que aconteceu? O avivamento acabou, porque Deus usa homens, Deus usa pessoas. Deus não vai fazer a obra dele desencarnada. Então Deus precisa da minha vida saudável, da alma e corpo, e você precisa cuidar integralmente da sua vida. Você não é um anjo, você tem um corpo, e se você não cuidar bem da sua alimentação, você vai quebrar ele. Se você não cuidar bem do seu sono, você vai quebrar ele. Se você não desenvolver relacionamentos sociais saudáveis, amizades profundas, você vai cair em apuros. Eu estou dizendo, eu estive lá, eu estou saindo de lá. Eu cheguei a um ponto de eu falar para o Haroldo, decide a minha vida. Eu não sei decidir. 21 dias inteiros sem dormir. Eu deitava na cama, igreja, meu casamento começou a estourar, porque o pastor é a única profissão que ele se torna aquilo que ele faz. A gente sabe que isso é errado, mas na prática, a gente leva a igreja para a nossa cama. E o assunto meu e da Maíra era igreja, e até hoje, é uma luta eu conseguir tempo com ela, só com ela, sem que tenha algum problema da igreja entre nós, sem que tenha um irmãozinho sequer entre nós. Não consegue, ela mesmo não consegue, não desliga, sabe? Você não é um advogado que foi lá, fez as coisas, trabalhou no escritório e quando você entra em casa desligou. Não desligou. Desliga, Ivo, desliga, Arlindo, não desliga. Então Deus passa a ser um meio para alcançar o fim, e não mais um fim em si mesmo. Deus é o cara que vai ajudar você a resolver os problemas do ministério. Só que Deus não serve para isso. Deus quer amizade com um fim em si mesmo. João Batista não foi para o deserto para se preparar para o ministério. João Batista foi aprender a fazer aquilo que ele vai fazer a eternidade inteira: ministrar ao Senhor. E quando ele aparece em público, aí sim ele tem uma palavra do Senhor para o povo. Nós estamos viciados em plataforma, em microfone, em não desligar nunca. 2007 eu me cansei da denominação. E aí comecei, junto com o Ângelo, a querer matar os pastores e queimar as igrejas. Todas as denominações eram Babilônia. Nosso Haroldo teve trabalho comigo. Todas as denominações eram do demônio, e eu era a igreja de Atos, eu e o Ângelo, sozinho, em toda a terra. Igreja de Atos só reunia em casa, dividir tudo. E aí minha esposa linda, tadinha, recém-saída da PIB de Trindade, andava no salto, perfuminho importado. Eu jogo ela numa tal de igreja caseira, onde na nossa doutrina tinha que dividir tudo. Sabe os gadarenos? Os gadarenos congregavam comigo.
Eles iam na minha geladeira, comiam tudo, afinal tem que ter tudo em comum. As crianças, que eram gadareninhas, que é a igreja nas casas, né? Tudo em comum, rabiscavam a parede da minha casa, porque afinal de contas temos tudo em comum, inclusive destruir minha casa, todos tinham em comum. Minha esposa abria, eu falava com ela, você tem que servir, você tem que doar, você tem que se gastar. Ela abria o guarda-roupa dela e doava as roupas dela, doava as joias dela. Até que um dia ela começou a entrar em parafuso e me perguntar, será que a gente não está exagerando? Porque a gente dá tudo para todo mundo, mas ninguém dá nada para a gente. Está errado esse comunismo aí. Eu falei, não, você que está sendo egoísta, isso aí é o espírito de Batista. É a Babilônia. 2009 eu começo a viajar de 2 a 3 vezes numa semana só. Essa o Ângelo estava comigo. Teve uma vez que eu e ele fomos para um lugar, nossa Jesus, 12 horas de aula, uma semana inteira, de segunda a sábado, 4 horas de aula de manhã, 2 horas de aula à noite, 6 horas de aula por dia. No final a gente recebia uma oferta tremenda, R$200. Afinal de contas tinha que viajar para colocar o pão em casa, porque a igreja me dava um salário de R$350. Tem uma coisa que tem que mudar na igreja. A Bíblia é clara sobre isso. Presbítero que governa bem é digno de duplo honorário. A igreja precisa aprender. É óbvio, gente, tem circunstâncias. Igreja pequena, igreja pobre, isso, tudo isso. Só estou falando de um normal. Pastores, homens que estão dando a vida, são mal remunerados. Eu passei 20 anos sem férias. Nunca. Não sabia o que era férias. Não sabia o que era passear. Não sabia o que era ter lazer com a minha esposa. Mas sabe quem criou isso? Eu criei o monstro que me devorou. Porque afinal de contas, tem que pagar um preço. Sou um avivalista. E avivalista tem que morrer. Tem que tomar a cruz. Mudo para o Rio e começo um projeto do zero. Plantaram uma igreja do zero. Uma casa de oração na maior zona de prostituição do Brasil, do zero. Eu só gosto de pegar coisa leve. Só que aí começou a manifestar a doença. E eu não sabia. Sabe quando você quebra? Você quebra pessoas ao seu redor. Eu quebrei meus amigos. Eu quebrei a minha mulher. Minha mulher começou a ter problemas também, ter que ser medicada, porque ela virou pai e mãe sozinha. Eu ficava na cama por um mês. Eu falei, Haroldo, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei. Na Copa do Mundo, no Brasil, eu saí de casa para me matar. Depressão faz você perder o prazer e a alegria por aquilo que você mais ama. E nós estamos cheios de pastores em depressão. Cheios de pastores em esgoto. Ou, um outro problema, eu estava agindo fora da minha jurisdição. Burnout nada mais é fazer aquilo que Deus nunca te chamou para fazer. Jesus foi para a cruz, teve zelo, mas não teve burnout. Diz que ele vai à cruz pela alegria que lhe estava proposta. Ele teve tristeza, ele sentiu dor, ele teve sofrimentos. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter essas coisas. Mas ele vai para a cruz pela alegria que estava proposta. Ele diz que ele foi o homem mais ungido com alegria do que todos nós. O padrão é Jesus. O zelo sem burnout é Jesus. É uma vida equilibrada como o Filho do Homem. Agora eu tenho 100 pessoas, uma sala de oração para liderar, com
15 missionários, e minha psiquiatra fala: você tem que parar. Parar como? De que jeito? Eu falo: Haroldo, me ajuda, eu não sei o que fazer. E o Haroldo falou: você vai se mudar para Montemor. Qualquer coisa. Gente, eu sou urbano, eu sou do samba, eu sou carioca. Engarrafado. Eu fiquei em Montemor 5 meses. Eu ficava estressado com os grilos. 18 horas, fechava tudo. Ficava escura a cidade. Eu falei: meu Deus, cadê o engarrafamento? Pelo menos um tiro de fuzil, Senhor. Eu moro perto do Morro do Turano, né? Então de manhã... Mas eu só queria me curar. Eu estava em pânico. Solitário, sabe? 10 mil livros, cultura de oração vendidos. E o diabo falando na minha cabeça: cadê o homem da oração? Você é um fracasso. O Mike Davis esteve lá, o Haroldo me acompanhou aqui toda segunda-feira, a gente se encontrava. Vários homens foram lá e falaram: você não acredita. Eles falavam assim: eu sei o que você está ouvindo, você não acredita mais na sua mensagem. O diabo está pegando a depressão e te desqualificando, mas ele não tem poder de desqualificar. Eu ligava para o Haroldo e falava: Haroldo, eu só quero dormir. O Haroldo assim: vai dormir. Removi o peso. Dorme. A culpa me consumia. Eu ouvia vozes na minha mente de Timor. E essa cidade foi a cidade que me curou, ou que começou a me curar. Primeiro passo para a cura: voltei a encontrar Jesus para mim mesmo. Era viciado em ler a Bíblia para conferência. Esses dias eu peguei o caderno dos meses que eu passei aqui e fui lendo. Falei: meu Deus, quanta profundidade. Comecei a ser ministrado, porque eu comecei a achar Jesus como meu amigo. Eu não tinha agenda, eu não tinha que pregar, eu recebi os amigos lá em casa, eu recebi o Haroldo, comecei a fazer culto doméstico com a minha família e prestar atenção nos meus filhos, prestar atenção na minha esposa. Você precisa de serotonina. A minha psiquiatra falou: você está funcionando na base da adrenalina. Então eu conseguia fazer, porque tinha adrenalina, só que a adrenalina mata. Em Montemor tem essas coisas que fecha 18 horas, mas a minha academia era na minha esquina. Então eu comecei a treinar 2 vezes por dia. Perdi mais de 15 quilos. Corria nos fins de semana. Mudei minha alimentação totalmente. Voltei aí em estádios de futebol, porque não pode, né? É pecado, né? Com meu filho, apesar de ser vascaíno, sofrer pra caramba. Mas não tem problema, era divertido, eu ia com meu filho. E eu voltei a viver. Então eu queria deixar aqui algumas coisas práticas para você. Eu acho que eu já consegui partir o meu coração. Coisas práticas. 4 coisas que precisamos fazer que Deus não faz. Você precisa dormir, Deus não. A soberania de Deus. Porque Ele diz que em vão vigiam os sentinelas. Você precisa entender: você não é o pastor da igreja, você está pastor da igreja. Jesus é o pastor da sua igreja. O Espírito Santo é o pastor da igreja. Pessoas não têm conserto, pessoas precisam ser transformadas. Só transforma pessoas, só quem transforma pessoas é o Espírito Santo. Você precisa ter uma vida profunda com aquele que está em você. Deus que revela a Deus habita no seu interior.
O ministério não vai te satisfazer, 1000 pessoas congregando não vai te satisfazer, ofertas, dízimos aumentando não vão te satisfazer, agenda, viajar pelo Brasil inteiro não vai te satisfazer. Você precisa descansar nele, aquietar e saber que ele é Deus. Nosso ativismo é uma prova de presunção, de que nós sabemos fazer igreja. Irmãos, nós não sabemos como faz igreja. Avivamento não é apresentar a nossa plenitude, avivamento é quando você apresenta a sua fraqueza. Deus, eu não tenho. Deus, eu não consigo. Deus, eu estou seco. Deus, eu estou vazio. Avivamento acontece quando 100 pessoas reúnem o seu vazio, a sua sequidão e apresentam para Ele. Durma. Tenha hora para dormir. Durma. Hoje, infelizmente, ainda estou sendo medicado para dormir. Tenho muita dificuldade para dormir, mesmo. Eu luto com isso, eu luto. Você precisa descansar, Deus não. Você precisa de um Shabat. Um dia na semana que você desliga o celular. Tudo, sabe? Meus olhos são só da minha esposa e dos meus filhos. Se morrer, avisa amanhã. Um dia da semana para você ler livros que não tem a ver com o seu trabalho, ver uma boa série, ir ao cinema com a sua esposa, sabe? Pega a Maíra, às vezes é à tarde, vamos numa cafeteria que você gosta, às vezes é meia hora, irmãos. Revigora. E a Maíra gosta de tempo de sofá, né? Linguagem moderna é qualidade, tempo de qualidade. Eu falo assim, eu estou em casa o dia todo. Ela, não, mas você não olhou nos meus olhos. Quero 15 minutos seu para você encher o meu tanque de amor. Descanse. Na minha religião, a cada 7 anos, um pastor tem que ter 1 ano sabático. Isso seria o ideal, no mundo ideal. A cada 7 anos, de 1 a 6 meses sabático. Indo para um lugar receber de Deus, ser ministrado. A cada 7 anos. Isso é cultural em muitas igrejas americanas. Cultural. No Brasil a gente arranca o couro até o fim. Até ficar no osso. Você precisa de amigos, Deus não. Deus está procurando amigos, não é porque Ele está carente. Dizia o outro, está carente, compra um hamster. Deus, Ele é comunal em si mesmo. Antes de ter anjos, antes de ter qualquer coisa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma comunidade ardente de comunhão. E porque Ele é comunal, Ele quer fazer tudo através da comunhão. Mas não é porque tem falta em Deus. Deus não tem falta de nada, Ele não está carente. Ele não está... Então Deus não precisa de amigos. Você precisa de amigos. E sabe o que prova a amizade? O tempo e aprender a ouvir a verdade do outro, mesmo que você não goste. Nossa, mas como a gente já brigou, né, Ângelo? Eu estava aqui, esses 3 foram lá em casa me confrontar. Ivo, a Aline falou, você falou errado, você fez errado. Que eu fiquei assim... Meu primeiro, é 3 contra 1. E a amizade está aqui, ó, até hoje. Aço afia aço. E eu tenho um mentor agora. Agora não. O Haroldo é um presente de Deus na minha vida. Presente. Para minha família. Eu sempre quis um pai espiritual. Eu me lembro das vezes que o Haroldo mandava eu ir para Sorocaba, eu ia chutando o chapéu igual o seu Madruga. Tem que vir para Sorocaba. Preciso de você lá. Não consigo imitar ele direito, não. Eu ia bicando o chão assim para o Sorocaba, muito chato aquela reunião, não dá em nada, não é para lugar nenhum, meu Deus do céu.
Eu ia bravo. Aí no avião o Espírito Santo falava: você não queria um pai na fé? Te mandei um. Apesar que eu escolhi ele também, ele sabe disso. Que eu falei: não, eu quero de verdade. Chega de ser estrela errante. E toda segunda-feira ele ia na minha casa. E todas as vezes que ele vai lá, na minha casa, é muito bom ser vulnerável. Eu não mudo, eu continuo minha rotina. No final a Maíra pergunta: você viu alguma coisa que a gente precisa ajustar? Você viu alguma coisa com as crianças? O que a gente precisa melhorar? Você precisa de alguém mais maduro sobre a sua vida, que possa falar. Você precisa de renovação interior, Deus não. Deus é pleno em si mesmo. E renovação interior tem a ver com espaço para Deus. Deus é um fim em si mesmo. Deus não é um meio para alcançar um fim. Você não deve buscar Deus para ter avivamento, para ter poder, para ter unção, para ter cura. Todas essas coisas são consequências porque estão nele. Mas e se não vier avivamento em 50 anos? Você não pode forçar o braço dele. Oração precisa ser um fim em si mesmo, porque é um encontro com Deus, e não um lugar onde você resolve os problemas da igreja. É óbvio que a gente pode orar pela igreja, irmãos, mas a maior parte da nossa vida de oração tem a ver com ver Jesus. Você está vendo Ele? O batismo com o Espírito Santo serve para nos tornar testemunhas dele. Testemunha é alguém que vive indo. E se você seguir o Cordeiro, não vai ter esgotamento. Jesus chama todos e fala: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Eu vou falar sobre isso numa outra palavra. Porque ele diz o seguinte: em mim, no meu coração, vocês vão encontrar descanso. Ele não está dizendo que vai remover os sofrimentos. Ele está dizendo que no meio do seu chamado, você vai ter descanso. Por que eu provo isso? Porque ele diz o seguinte: o meu jugo é suave e leve. Gente, existe jugo suave e leve? Não pode. Todo jugo é pesado. Jesus está fazendo uma espécie de trocadilho. O que ele está dizendo é: não tem jugo em mim. O jugo, meu jugo, é uma relação com o meu coração. Eu removo o peso e eu te dou graça. Porque Deus dá graça para o humilde e resiste ao soberbo. Então, quando você se achega ao coração dele para encontrar descanso e dizer: eu não consigo cuidar da igreja como você cuidaria. Estou aprendendo mesmo. Dói. Faço terapia, tomo remédio, luto kickboxing, faço musculação, como direito, pelo menos tento. Namoro minha esposa, curto os meus filhos e sei me. Existem circunstâncias que o próprio Deus impõe, que nos limita e que você não pode fazer nada. E você precisa aprender a descansar nos meios pelos quais Ele está usando para te quebrantar. Amém? Vamos ficar em pé. Fica aqui mesmo um pouquinho. Ai, Jesus. Tem um livro que não está disponível. Está na estante virtual. Você pode entrar na estante virtual, você encontra livros esgotados e chama Deus Trabalha no Turno da Noite. Eu tinha esse livro muitos anos
e nunca tinha lido. Aí eu senti a mão de Deus, como se eu fosse um menino pequeno, como tem na capa daquele livro Relacionamento de Aliança, e achei uma foto bonito, pequenininho, né? Eu pedi meu filho para ampliar, vou lá assim, eu sou esse menino, eu não consigo fazer nada, mas eu estou com as mãos na mão de Deus, e eu quero sempre lembrar disso. Nós vamos morrer e vão deixar muita coisa que a gente quer fazer sem fazer, então não é tão importante, né? O importante seria a gente descobrir que essas coisas que a gente faz não são tão importantes. Tem coisa mais importante que Deus está nos chamando. Deus trabalha no turno da noite. E não é só o título, tá, que é bom, né? O livro é muito bom. Muito bom. Maravilhoso. O outro livro maravilhoso, Hudson Taylor foi um missionário na China. E o livro Segredo Espiritual, e ele estava caminhando para o burnout mesmo. Se você quer fazer burnout, vai para a China que você vai mesmo, certeza. E ele encontrou esse lugar de descanso, de paz interior. E depois ele trabalhou muito mais do que antes. Ele levantava de madrugada e trabalhava o dia inteiro, cuidava de centenas de missionários, centenas de problemas. Mas, irmãos, o sábado, que o Michel falou, o sábado não é um dia da semana, o sábado é um estado interior. O cristão deve guardar o sábado? Sim, todo dia, não só no sábado, todo dia. E a chave é, eu não sou importante, Deus é. A obra não é minha, é dele. E você consegue trabalhar muito. Eu sou testemunha disso. Eu tenho muitas coisas, faço muitas coisas, mas não fico estressado. Porque quem faz, quem cuida, quem é meu sócio, é Deus.